está acontecendo aquilo que a gente temia, né? Quando mudou o governo, entrou o governo Lula. Você lembra do nosso governo, o governo Bolsonaro? Essas questões de fraudes, de esses escândalos. Você reparou que as coisas desapareceram, não teve esse tipo de coisa? A diferença que era, a credibilidade, né, com as instituições, com a sobriedade e das instituições. Eu tive que citar um exemplo que era da minha pasta ali, né? No começo eu era ministro de comunicações também, eu tinha os Correios lá comigo. E você vê que os Correios, quando nós assumimos em 2019, ele tinha um prejuízo não tão grande, mas de 300 milhões aproximadamente, e depois, ao longo da nossa administração, ele subiu ali para 1 bilhão e meio de lucro, e depois, em 2021, chegou ali a 2,5, 2,7 bilhões de lucro, né? E hoje em dia os Correios estão aí, né, com risco de falência, por incrível que pareça, né, com risco de falência, não pagando os fornecedores, vai parar a frota de caminhões que trabalham ali levando as cargas do correio, seguros de saúde, né, o plano de saúde dos funcionários, já tem aquele absurdo de ter que ficar pagando, né, as fraudes lá atrás, né, do Postales, com os funcionários tendo que pagar isso aí, ou seja, era uma diferença muito grande. As estatais davam lucro e hoje elas dão prejuízo, e aí você começa a ver, né, não é uma estatal, mas você vê o INSS aí com esse escândalo de novo, voltando tudo aquilo que a gente detestava nos governos da esquerda, né? Durante tanto tempo o Brasil sofreu com isso. O Sérgio Moro esteve lá trabalhando diretamente, né, na Lava Jato para combater isso. Eu acho que ele deve estar muito frustrado de ver acontecer novamente essas coisas todas, muitos bandidos, não tem outro nome para falar, sendo soltos por aí, né, e enquanto pessoas de bem são presas lá do 8 de janeiro, né, que, pagando penas enormes, né, com isso. É lamentável isso aí precisa ser averiguado com todos, tem que ser investigado com todo o detalhe, sem as proteções, né, porque quando a gente coloca pessoas aí, parentes, companheiros no meio, as coisas, a gente tem visto uma certa leniência, uma proteção com relação a essas pessoas. Isso não pode acontecer e tem que ser cobrado pela imprensa, tem que ser cobrado por nós no Congresso, tem que ser cobrado pela população, porque é um absurdo a gente voltar a isso. Isso é muito ruim acontecendo agora. Por outro lado, né, isso colabora com o derretimento desse governo, né, tanto em credibilidade. Infelizmente, o Brasil tem que pagar esse preço, a economia afundando, essas estatais e essas instituições perdendo dinheiro para a corrupção. O país acaba pagando a conta, mas talvez seja uma conta que a gente tenha que pagar para poder retornar a um governo de direita em 2026, para que a população perceba, né, às vezes precisa passar pela escuridão para dar valor à luz, né, para que a população perceba a importância de se ter um governo honesto, né, no comando do país.